Meus amados, queridos amigos, irmãos, eu quero vos cumprimentar todos nesta oportunidade com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, estamos aqui diante da Palavra de Deus. Neste momento queremos adorar o nome do Senhor na beleza de sua santidade. Meus irmãos, bom é estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Queridos, estou aqui diante do livro sagrado, do livro de Esther. Amém? É um livro composto por 10 capítulos. O tempo é pouco para a gente passar toda a história para os nossos irmãos, mas nós queremos aqui, irmãos, pedir a Deus, em nome de Jesus, que fale a nossa mente, ao nosso coração, que nos ajude em poucos minutos levar uma mensagem de fé, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que os meus irmãos amigos, minhas irmãs, venham compreender que o Senhor fala por meio de sua palavra aos vossos corações. Amém? Quero aqui fazer uma rápida oração pelas nossas vidas, a minha e a sua. Pedirmos a Deus a sua bênção. Eu preciso, irmão, da bênção de Deus. Eu preciso da proteção do Senhor, meus irmãos. Sem o Espírito de Deus na minha vida eu não sou nada, não vivo. Não vivo e nem quero viver sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? Portanto, oro em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença que estou, meu Senhor, neste momento, para te adorar, para te louvar, na beleza de sua santidade, porque eu sei que tu és Deus, que fora de ti não há salvação. Tu és o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, Pai. Que tudo isso que está acontecendo nesses dias é permitido pelo Senhor nosso Deus. Tudo isso está debaixo da tua autoridade, do teu poder, do teu domínio. Portanto, meu Senhor, quero te apresentar a minha vida, a minha família. Quero te apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, a família de todo o teu povo em toda a face da terra. Pai, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, que possamos deitar, repousarmos, pegarmos no sono, Senhor, termos um sono tranquilo, um sono abençoado, e que quando acordarmos pela manhã, Pai, sermos cheios do poder do Senhor, da fé, aleluia, com a certeza de que vamos termos um dia de paz, um dia abençoado na presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, que onde estejamos, Pai, a Tua palavra seja o nosso escudo, seja a nossa proteção. Senhor amado, em nome de Jesus, visita o meu irmão que te clama, que pede oração neste momento. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, poderosamente, meu Deus, as crianças, os velhinhos, os anciões, aqueles que estão nos hospitais, meu Senhor, enfermo, ó Deus, Pai, são tantos que precisam de um milagre, de uma cura, meu Senhor, oramos, Pai, oramos pelos teus filhos, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja um milagre. Senhor amado, ouve, Senhor, a nossa oração, atende, Senhor, a nossa oração, porque nós te oramos com fé e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, como é gratificante, como é bom termos esta oportunidade de podermos transmitir uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. Compartilharmos a palavra de Deus com os meus irmãos é algo maravilhoso. É um privilégio, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Esther é composto
por 10 capítulos. Amém? É um livro que vem antes de Jó e depois de Neemias. Glória a Deus. Queridos, aqui relata uma história de um rei chamado Rei Assuero, da rainha Vaste, glória a Deus, de um comandante chamado de Amã, aleluia. Também fala sobre um judeu chamado Mardoqueu, de uma jovem rainha chamada Esther. Amém? É uma história gloriosa, maravilhosa, irmãos, onde aqui nós aprendemos um grande ensinamento para as nossas vidas, o qual vivemos nesta época, o qual estamos aqui, passando por esse período de pandemia, onde o mal tem se alastrado sobre a terra para destruir a humanidade, o povo de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, mas nós sabemos que por meio da palavra de Deus, dos ensinamentos que nós temos recebido do Senhor Jesus, que nenhuma folha cai da árvore, glória a Deus, se não for com o consentimento de Deus. Que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for com o consentimento de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, aprenda esta palavra, creia nesta palavra, querido. Glória a Jesus. Você nasceu para viver. Você nasce, cresce, envelhece, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Se não morrermos quando somos jovens, de velho ninguém passa. Portanto, meus irmãos, estejamos certos. Estamos nas mãos de Deus e que estejamos alegres e felizes e certo de que melhor do que esta vida o qual nós vivemos é a vida que Deus tem preparado para todos aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus. Amém? Portanto, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos adverte: ide por todo mundo e pregue a minha palavra a toda criatura. O meu dever, o nosso dever é pregar, é levar a palavra de Deus a toda criatura, falar de Jesus Cristo, dos ensinamentos do Senhor, das parábolas do Senhor, dos milagres de Jesus. Meus irmãos, são tantas coisas maravilhosas que aprendemos de Deus, e uma delas é que, aleluia, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, João 14:6. Mas também na palavra de Deus, lá em Mateus no capítulo 28, no versículo 19, o Senhor diz: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E Ele nos manda: ide e ensinai tudo o que vocês aprenderam de mim. Aleluia. Vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine as pessoas a guardar tudo aquilo que vocês ouviram de mim. Amém? Portanto, meus irmãos, esta é a palavra de Deus e nós todos os dias tomamos posse para o nosso fortalecimento espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Portanto, no livro de Esther, meus irmãos, não é diferente. Nesta época, glória a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que o rei Assuero, era um rei que comandava, que governava, que reinava sobre 127 províncias. Glória a Jesus, é um reino muito extenso, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, a Bíblia diz que o rei Assuero tinha uma rainha por nome de Vaste. Glória a Deus. E esta rainha era uma mulher muito famosa, muito bonita, mas mesmo assim, o rei dispensou. Por quê, irmão? Porque ela não quis obedecer, acatar a ordem do rei. E qual era a ordem do rei, querido? Era que no banquete que o rei preparou para os seus convidados, ela viesse e se apresentasse diante dos seus convidados, exibisse a sua boniteza, desfilasse ali no meio daquele povo. Mas ela disse: não, eu não vou. E por isso o rei não quis mais que ela fosse a sua rainha. E assim, meus irmãos, de acordo com o conselho dos seus conselheiros, aleluia, ele juntou
todas as jovens, aquelas jovens formosas, bonitas, das províncias, ali mesmo da fortaleza de Suzã, e viesse, né, até a sua presença, que ele iria escolher uma rainha para colocar no lugar de Vastice. Amém? E no meio dessas meninas, dessas jovens, foi uma jovem judia chamada Hadasse, o qual Mardoqueu, o seu primo, que tinha tomado ela como filha depois que os seus pais foram mortos. Aleluia. Mardoqueu colocou o nome dela de Esther. Amém, queridos? Glória a Jesus. Portanto, e Esther foi escolhida pelo rei, e houve ali um grande banquete, foi uma festa. Meus irmãos, tudo os planos de Deus. Aleluia. O Senhor já tinha algo para realizar naquela fortaleza, naquele império. Amém? Glória a Jesus. Mas também, irmãos, Deus trabalhando ali na vida de Mardoqueu. Mardoqueu já estava trabalhando ali no palácio. Glória a Jesus. Aleluia. Esther já era rainha, mas também diz a palavra de Deus que um certo Amã é levantado, um homem mau, é levantado pelo rei Assuero e dado a ele muita autoridade ali naquela província para comandar todo o exército. E também ele tinha o poder que as pessoas, os servos do palácio, todos ali se prostrassem, reverenciassem a ele. Meus irmãos, era terrível, ao ponto que Mardoqueu não se ajoelhava diante dele, não se dobrava diante dele, não reverenciava, porque Mardoqueu era um judeu e reverenciava e se dobrava só diante do Deus Todo-Poderoso. E isso chegou ao conhecimento de Amã, ao ponto que ele já tinha uma raiva pelo povo judeu, aleluia, e agora profetizou, proclamou o desejo de matar não somente Mardoqueu, mas todos os judeus que habitavam ali na província, aleluia, daquele império. Meus irmãos, a Bíblia diz que um certo dia, 2 eunucos estavam ali preparando uma armadilha contra o rei para tirar a vida. E chegou ao conhecimento de Mardoqueu. Mardoqueu rapidamente manda avisar a Esther o que eles estavam promovendo contra a vida do rei. Glória a Deus. Examinaram e viram que isto era verdade, que aqueles 2 homens estavam querendo tirar a vida do rei, meus irmãos, e aqueles homens foram pegos e foram mortos, foram, glória a Jesus, enforcados numa forca. Oh Deus maravilhoso, meus irmãos, todos os inimigos serão enforcados, serão envergonhados. Aqueles que se levantam contra as nossas vidas, meus irmãos, serão envergonhados, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Amados irmãos, e a Bíblia diz que aquilo que aconteceu, conforme o que Mardoqueu disse, aconteceu. E foi escrito tudo no livro ali do palácio. Aquele livro que guardava todas as histórias e acontecimentos, aleluia, do que acontecia ali. Amados irmãos, até um certo dia, no capítulo 6 de Esther, o rei, aleluia, estava ali à noite, glória a Deus, com alguns acontecimentos que estavam acontecendo, meus irmãos. Amados irmãos, aleluia, já tinha sido feito um decreto pelo próprio rei, porque o rei confiava no seu súdito, que era Amã. Amã tinha a autoridade do rei para fazer o que ele quisesse ali no império. E Amã projetou um dia certo para matar todos os judeus, dizendo ao rei, informando ao rei que era um povo rebelde, era um povo que não estava de acordo com o reinado do rei. E o rei dá a ele o anel para ele fazer uma carta e selar com o seu anel e mandar por todas as províncias anunciando que este povo tinha que ser morto, tinha que ser exterminado. Meus irmãos, e a história, fica muito longa e não dá para a gente contar toda, mas a Bíblia diz, irmãos, que chegou ao conhecimento de Esther. E Esther promove ali, manda que Mardoqueu promova um jejum com todos os judeus que habitavam ali em Suzã. Passasse 3 dias orando e jejuando, 3 dias e 3 noites. E assim o povo fizeram, jejuando por Esther. Meus irmãos, e assim aconteceu. Esther vai diante do rei, glória a Deus, e ali marca um banquete, E o rei pergunta a ela: minha
rainha, alguma coisa está acontecendo contigo? Me pedes que eu te darei até a metade do meu reino. Glória ao Senhor. Ali, irmão, já era Deus trabalhando ali pelo seu povo, dando um livramento. Queridos irmãos, e a Bíblia diz que o povo estava jejuando e o povo estava orando, ao ponto que uma certa noite faltou o sono do rei. O rei não dormiu. E a Bíblia diz que ele foi lá ler uns livros e abriu lá, pediu para que umas pessoas lessem para ele e leu justamente naquela mensagem escrita do homem que deu um livramento, o homem que denunciou os homens que queriam tirar a vida do rei. E o nome do homem era Mardoqueu. E o rei pergunta: o que fizeram com este homem? Alguma coisa, algum benefício fizeram para ele? Glória a Deus. E os servos disseram: Senhor, não fizeram nada. Glória a Jesus. Naquele mesmo momento, aleluia, Amã estava projetando, fez uma forca, estava projetando a morte de Mardoqueu. Glória a Jesus. E ele já ia conversar com o rei, pedindo para enforcar Mardoqueu no próximo dia. Glória a Deus. Meus irmãos, e quando ele entra no pátio, o rei tinha acabado ali de ler o livro, e o rei pergunta: quem é que está no pátio? E Amã diz: sou eu, Senhor, sou eu, grande rei, Amã. E Amã disse: entre. O rei disse: entre. E Amã entrou ali para conversar com o rei. Naquele momento o rei chega para Amã e diz: Amã, o que se faz com o homem a quem Deus quer honrar? E naquele momento, irmãos, Amã diz: quem poderá ser nesse palácio, nessa província, mais do que eu, que seja digno da honra do rei? Aí Amã vai dizer: Senhor, coloca nele as vestes que tu veste, o cavalo em que tu monta, coloca sobre ele uma coroa, e que saia um oficial do reino puxando o cavalo e gritando: assim se faz com o homem a quem o rei quer honrar. Glória a Jesus. Meus irmãos, e o rei disse: pois assim, Amã, faça tudo isso, vá lá fora e tome Mardoqueu e faça tudo isso que você disse com ele. Monte no cavalo branco, coloque a coroa, coloque minhas vestes e saia gritando. Meus irmãos, naquele momento Amã ficou altamente triste, porque ele pensava que era ele. Quer dizer que quando ele ia levar uma mensagem para enforcar Mardoqueu, agora o rei manda Mardoqueu, aleluia, passear na cidade com vestes nupciais, com honras e glórias ali. Meus irmãos, é assim que Deus faz com aquele que ama a Deus, aquele que louva, que exalta o nome do Senhor. Meus irmãos, o diabo profetiza a morte, Deus vai e profetiza a vida, Deus dá vida. Meus irmãos, e assim aconteceu com Mardoqueu. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Esther, diante do banquete, glória a Deus, e Esther faz ali um pedido ao rei, onde o rei lhe diz: peça-me até a metade do meu reino, que eu lhe darei. Esther pede apenas que seja exterminado aquele que deseja a morte do seu povo, da sua vida. E o rei pergunta: quem é esse? E Esther diz: é esse, esse Amã, o qual tu colocaste como comandante da guarda. Meus irmãos, e naquele momento a forca, Amã vai, o rei vem e fica irado, e de repente os guardas chegam, prende Amã, e o rei manda exterminar. E o guarda diz: Amã preparou uma forca para Mardoqueu. E o rei diz: enforque ele naquela forca. Meus irmãos, e assim aconteceu com a história. Mardoqueu, todas as riquezas de Amã foi dado para Mardoqueu. Glória a Jesus. O povo de Deus foi livrado da morte, meus irmãos. O rei não pôde abolir o seu decreto de todos os judeus serem mortos, mas o rei assinou outro decreto, que os judeus se armassem, aleluia, e qualquer um que se levantasse contra eles para o ferir, os judeus tinham autoridade para matar, para destruir.
Meus irmãos, e foi grande a mortandade dos inimigos do povo de Deus, porque Deus abençoou, judeus se levantaram para glorificar, para clamar o nome do Senhor, e Deus deu vitória. Meus queridos, nesta época, Deus deu grande livramento ao seu povo ali na fortaleza de Suzã. Glória a Deus. A Bíblia diz que Mardoqueu se tornou um homem sublime, muito importante abaixo do rei. Querido, foi muita glória, muita honra para Mardoqueu, este homem de Deus que serviu ao Senhor, que não temeu, né? Foi um homem que Deus levantou naquela época para interceder pelo seu povo, ali em Suzã, ali no reinado do Persa, dos Medos e dos Persas, isso, no reinado de Assuero. Foi um homem que Deus levantou naquela época, meus irmãos, para interceder pelo seu povo. E hoje, meus queridos irmãos, essa história é uma história que se repete. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis, onde o reino das trevas tem se levantado para exterminar o povo de Deus, a humanidade. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está levantando você e a mim para clamarmos pelo seu povo, para pedirmos a Deus, para intercedermos a Deus, por meio de jejum, de oração, da leitura da palavra, proclamarmos o Evangelho e glorificarmos a Deus e dizermos que Jesus está voltando para buscar o seu povo nesta terra. Portanto, meus irmãos, que possamos cada dia confiarmos na palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, guardarmos em nosso coração, mantermos sempre a nossa confissão de fé ao Senhor Jesus Cristo e crendo que verdadeiramente Ele é poderoso para nos abençoar, para nos ajudar. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que esta palavra esteja em vossos corações a todo momento, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade. Pai, está aqui a palavra, qual o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, meu Deus. E tudo isso é para a honra e glória do teu nome, Pai, para que seja registrado, meu Deus, que nesses dias o qual estamos vivendo, há um povo que clama ao Senhor, há um povo que ora, há um povo que intercede, há um povo que pede a Deus proteção pela sua igreja nesta terra, pelo seu povo nessa terra. Portanto, Senhor, que a tua mão poderosa esteja estendida neste momento, Pai, sobre todo o teu povo, aonde quer que estejamos, Senhor, que sejamos protegidos e abençoados pelo anjo do Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja constantemente falando aos nossos corações. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. E assim, meu Senhor, revestido com o teu poder, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, vamos continuar caminhando, Pai, na tua presença, louvando e glorificando o teu nome. Pai querido, ser conosco, Pai, pois no nome de Jesus é que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, está aí esta palavra, um pouco desta palavra, de acordo com o tempo. A mensagem é muito extensa, mas que os meus irmãos possam entender que o mesmo Deus que deu vitória a Mardoqueu, que abençoou aquela jovem Hadassah, uma jovem humilde, família simples, é o mesmo Deus que está pronto hoje para nos dar vitória, amém? Para fazer de nós os verdadeiros campeões, homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e que assim, irmãos, entraremos pelas portas dos céus, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu querido irmão, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço. Amém e graças a Deus.